Fala pessoal, tudo bem? Corinthians vence o Fluminense, sai do Z4 e agora fica de olho no Atlético Mineiro, Copa do Brasil. Virou a chave? Vamos falar sobre isso. E o desabafo do Cássio? Na entrevista pós-jogo, na zona mista, ele desabafou, perdeu a paciência com a pergunta que foi feita e até falou: se faltar respeito, eu pego minhas coisas e vou embora. E o que aconteceu com o Pedro, jovem de 17 anos, que depois de 7 jogos com o Vanderlei Luxemburgo, não entrou em campo. O que aconteceu com o Pedro? De grande esperança ao ostracismo. Eu conto tudo para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja bem-vindo. Muito bem, 12 em Campo News dessa segunda-feira, chegando aqui com as informações do Timão para você. O Timão que venceu ontem o Fluminense, 2-0, 2 gols do Roger Guedes, que agora está a 3 gols do Jô, né, para se tornar o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Falta pouquinho. Nessa toada que está indo o Roger Guedes, essa marca deve ser quebrada em breve. O Corinthians teve um primeiro tempo, uma atuação ainda preocupante, um pouco mais distante daquilo que o torcedor imagina, mas no segundo tempo não. Bem mais consistente, um time que conseguiu encaixar melhor a marcação, conseguiu explorar mais o contra-ataque, criou oportunidades e saiu com resultado merecido. Não é que foi um resultado criado ou conquistado por acaso, não. Mereceu a vitória, os 2 gols do Roger Guedes, acho que não deixaram nenhuma dúvida nisso. O lado legal da coisa, o Renato Augusto voltou e muda a cara do time quando o Renato entra, né? Como ele tem o poder de equilibrar as coisas, de abrir espaços, de clarear, de fazer com que o time renda mais. E ele jogou mais ou menos uns 25 minutos, e era o tempo estimado pelo departamento físico do Corinthians para essa sua volta ao futebol. O foco da comissão técnica que o Renato esteja 100% contra o Atlético Mineiro. Quarta-feira, Copa do Brasil. Outro jogo grande, outro adversário difícil. Assim como foi o Fluminense, eu acho que a vitória do Corinthians ela foi muito mais valorizada em função do adversário. Um dos grandes times do futebol brasileiro nesse momento, o Fluminense, que é um time enjoado de marcar, toca a bola com muita tranquilidade, muita frieza, chama o adversário. E o Corinthians teve a paciência e a qualidade de não se deixar envolver pela equipe do Fluminense. Agora pega uma outra equipe tão qualificada quanto o Fluminense e que tem uma vantagem de 2 gols construída no jogo de ida lá no Mineirão. O Corinthians perdeu por 2-0. Portanto, a matemática é muito simples. O Corinthians tem que ganhar por 2 gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. 2-0, 3-1, 4-2, 5-3, enfim, tem que ter 2 gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Conquistou a vitória por 3 ou mais gols no tempo normal, já era, Corinthians classificado à próxima fase. Sabemos que não será um jogo fácil, é um adversário muito bem armado, que sabe jogar em função do resultado que construiu. Mas pela evolução mostrada pelo Corinthians contra o Fluminense, dá uma esperança de que essa equipe possa tirar esses 2 gols, pelo menos, e levar a decisão para os pênaltis. Terá o fator torcida a seu favor, certamente teremos mais de 45 mil torcedores na Neoquímica Arena empurrando o time para uma classificação aí à próxima fase da Copa do Brasil. Renato Augusto voltou, mudou a cara do time. A equipe ganhou uma melhora no sentido de toque de bola, de contra-ataque, de marcação. O Corinthians teve uma evolução contra o Fluminense e isso só será mensurado, na minha opinião, se mantiver isso contra o Atlético. Pode até ser eliminado em função do resultado do jogo de ida, mas
o importante é a consistência do futebol. O importante é sustentar esse futebol que apresentou ontem, que já teve uma melhora muito grande com relação ao que vinha acontecendo. Quem continua sem participar das partidas é o Pedro. 17 anos de idade. Quando o Vanderlei assumiu o comando da equipe, o Pedro começou o jogo como titular. Era muito pedido isso e o Vanderlei foi lá e colocou o garoto. Não jogou nada. Não jogou nada. Assim como ele não jogou nada com o Fernando Lázaro no comando da equipe. Nas oportunidades que teve. E depois da estreia do Vanderlei Luxemburgo, o Pedro não entrou mais em campo. Inclusive foi cortado de lista de relacionados. E ontem, mais uma vez, o Vanderlei foi questionado com relação ao Pedro. Por que o Pedro, um jogador que vale quase 650 milhões de reais de multa rescisória, e lembrando, multa rescisória não significa que o jogador vale isso, não significa que um clube pagará isso. Se chegar e pagar, tudo certo, mas esse valor pode ser muito menor, depende, claro, do interesse do clube em negociar. E o Vanderlei foi perguntado por que o Pedro não vem sendo utilizado. E aí a pergunta foi até, mas olha, o Pedro, o Corinthians pediu para que o Pedro fosse desconvocado da seleção sub-20, que está disputando o Mundial lá na Argentina, onde tem o Biro, tem o Giovani, e o jogador, depois disso, não teve mais oportunidades. Bom, primeira questão, o Vanderlei até falou sobre isso, ele não tem obrigação nenhuma de escalar o Pedro porque ele não foi para a seleção. Ele até falou de uma forçação de barra aí de empresários. Mandou logo um recado aos empresários. E outra falou sobre a questão do amadurecimento. Ele falou, o Pedro só tem 17 anos e precisa amadurecer muito ainda. E é aquilo que eu costumo falar aqui no canal, e quem me acompanha sabe que eu não estou falando por essa entrevista de ontem. Sair do time do sub-20 para o profissional tem uma distância muito grande, é uma diferença muito grande de tudo, até da pancada. A pancada no profissional, ela dói mais. E falta maturidade ao Pedro. Ser destaque no sub-20, o Corinthians já teve inúmeros jogadores. Agora, quando você sobe ao profissional, é que você tem que mostrar realmente que você tem qualidade e potencial para se firmar entre os titulares. Então, pelas palavras do Vanderlei ontem, que ele precisa de amadurecimento, e não é porque não foi para a seleção que o Vanderlei terá a obrigação de escalar o jogador, deixa muito claro que o Pedro hoje perdeu espaço e que outros atletas estão à frente dele aí na questão de buscar uma posição como titular. O Adson vem se mantendo bem, o Adson vem fazendo boas partidas, tem o Wesley que tem entrado e o Pedro não virou opção neste momento. O Pedro, neste momento, compõe apenas o elenco, mas não faz parte dos planos imediatos da comissão técnica do Corinthians. Deixa a sua opinião aí sobre isso. Bom, e para a gente encerrar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o Cássio, que depois do jogo de ontem, né, 2 partidas seguidas sem tomar gols. E o Cássio havia comentado há 3 jogos atrás sobre essa questão de estar tomando muitos gols, né? E ele falou, olha, não tomo gol sozinho, né? Quem toma gol é o time. Nem sempre a responsabilidade é minha, nem sempre o culpado sou eu. Não que ele aponte culpados, evidentemente que ele não apontou culpados. Mas evidentemente que sai um gol do adversário, em geral é porque faltou alguma coisa. Ou uma marcação no campo do adversário, ou uma marcação fraca no meio campo, ou um erro no sistema defensivo, enfim. E ele acabou tomando muitos gols recentemente. Isso estava incomodando demais o Cássio. Ontem, segunda partida, sem tomar gols. E isso deixou o Vanderlei bastante... deixou o Cássio bastante feliz, né, principalmente pelo resultado da partida. Venceu sem tomar gols. E ele foi perguntado por um jornalista na zona mista sobre um gesto que ele faz depois de uma defesa.
Ele coloca meio que a mão assim. É um... E ele não gostou da pergunta, porque ele entendeu que foi para criar polêmica. E ele falou que realmente está cansado disso, que podem criticá-lo sobre atuação, sobre gols sofridos, enfim. As críticas ele absorve de uma forma inteligente, tranquila e lida bem com isso. O que ele falou que está cansado, e para ele deu, é a questão da polêmica. Tudo vira polêmica. Tudo está virando polêmica no Corinthians. E ele falou sobre isso. Ele falou assim: o dia, porque ele foi perguntado se ele faltou com respeito à torcida. E aí, realmente, ele não gostou. E disse o seguinte: que a partir do momento que ele faltar com respeito com o torcedor do Corinthians, ele pega as coisas dele e vai embora, porque acabou o ciclo. Pego as minhas coisas e sigo o meu caminho. Palavras dele. Diz que pode ser criticado, sem problema algum, mas não vai aceitar esse tipo de provocação, esse tipo de polêmica para que se tenha notícia. Ele falou que o respeito é primordial para ele, tanto ele com os jornalistas, e o Cássio para dar entrevista quando toma gol, ele para dar entrevista quando não toma gol, ninguém pode questionar o Cássio com relação a isso. Ele é um jogador que dá a cara para bater, ele não se omite, ele vai lá e fala com jornalistas. E é claro que o jogador tem o direito de falar ou não, e ele nunca se omitiu. Tem jogador no Corinthians que, quando fica muito tempo sem fazer gol, passa e não dá entrevista. Faz um gol, volta e dá entrevista sorrindo. Então, isso é fácil. Dar entrevista na boa é tranquilo. Quando faz gol, é ótimo. Mas quando não faz, passa batido e não fala com a imprensa. E o Cássio não. Nisso, Cássio, ninguém pode falar dele. Podem questionar uma falha, outra num jogo aqui, outro lá. Mas que ele é um jogador omisso na hora de falar, ele não é. E ele realmente deixou bem claro que não vai aceitar esse tipo de comentário, porque se quiserem fazer críticas, que façam sobre o futebol dele e não criar polêmicas em cima daquilo que não acontece e que é hora de fazer com que o Corinthians cresça, fazer com que o Corinthians se una cada vez mais para conquistar melhores resultados. Quero saber da tua opinião sobre essas duas últimas partidas do Cássio, que ontem, mais uma vez, fechou o gol contra o Fluminense. Se inscreva aqui no canal. Te vejo mais tarde. Um grande abraço. Tchau, tchau.